Deus tem feito grandes coisas e é bom. A palavra de Deus diz assim, que a igreja sem profecia, ela se corrompe. Amém? A igreja sem profecia, ela se corrompe, né? A primeira, a sacrossanta bendita palavra de Deus é a palavra profética. Amém? Sem a palavra de Deus, a igreja se corrompe. Amém? Segundo, os profetas na casa de Deus. Amém? Tem que ter os profetas na casa do Senhor para falar da palavra do Senhor, para estar a profetizar, para estar a falar o que Deus quer. Aleluia. O que Deus quer que venhamos ouvir. Louvado seja Deus. Por isso, nesses últimos tempos, está havendo tanta corrupção. Mas o Senhor tem levantado pequeninos na terra. Amém? Que se tornem grandes e não deixa a doutrina de Cristo Jesus cair. Não deixa a doutrina dos apóstolos caírem por terra. E assim será bem sucedido, não na terra, mas na volta de Cristo Jesus, que é o mais importante. Então vamos falar de 1 Coríntios capítulo de número 11, que é uma palavra muito importante, verdadeira, poderosa, e que nesses últimos tempos tem sido abandonada nas maiores congregações, ou que muitos dizem aí denominações na terra, tem sido abandonada. Por quê? Porque fala de uma verdade clara. Essa palavra tem sido abandonada. Amém? Porque tem gente aí que eu estava ouvindo e depois até parei de ouvir, que disse assim, que todos que professam o nome de Cristo Jesus pode tocar na Santa Ceia. Totalmente equivocado. Falso profeta, falso líder, falso mestre. Amém? Aleluia. Então vamos ver o que está escrito. 1 Coríntios capítulo de número 11. Aleluia, louvado seja Deus. A partir do versículo 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Só até. Aleluia. Senhor meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Precisamos tanto da Tua sacrossanta e bendita palavra. Pai, o Senhor é fiel.
O Senhor é poderoso. E não deixe, Pai, o que anda acontecendo pelo mundo afora. O Senhor disse que vai vir cobrar. Vai cobrar cada palavra que saiu da nossa boca, cada heresia que foram implantada nas igrejas, cada obra errada que fizeram, meu Pai. Senhor, nesta noite relembramos a morte e ressurreição de Cristo, mas também falamos sobre as doutrinas, meu Deus eterno, até mesmo de batismo e da Santa Ceia do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todos venham a estar, meu Deus, ouvindo e entendendo. Tira todo bloqueio espiritual, toda trava da mente, todas escamas dos olhos. Dê agora, meu Deus, a partir deste momento, a mente de Cristo, para que possamos estar na estatura completa, perfeita de Cristo Jesus, a qual está escrita na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar. O texto da Sagrada Escritura, em 1 Coríntios capítulo de número 11, o apóstolo Paulo estava tendo um problema na igreja de Corinto. Ele teve vários problemas, mas um era focado especificamente em relação à ceia do Senhor. Um era direcionado à ceia do Senhor. E essa carta foi muito importante, porque na ceia do Senhor estava havendo bagunças. Estavam aqui o texto, o contexto do texto, e a interpretação dele diz que o povo estava comendo e bebendo e não dava a importância que a ceia do Senhor tem. Comiam e bebiam de qualquer forma, sem dar o foco, a importância, a honra que a Santa Ceia do Senhor tem. Amém? Todos estavam fazendo coisas erradas, porque enquanto um comia, bebia, o outro ficava com fome. E eles estavam comendo, estavam enchendo a barriga, e indo todos para a sua casa, sem focalizar naquilo que era importante. Amém, igreja? Esse é o contexto do texto. Esse é o que o texto quer dizer até aqui, até nessa parte. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim: eu vos ensinei o que Jesus me passou, ele começa a pregar para eles sobre a importância da ceia e o quanto ela é preciosa e valiosa. Amém? Porque ela atinge o reino físico e o espiritual. Ele disse claramente assim: eu recebi de Jesus o que também vos ensinei, que na noite, aleluia, que ele foi traído, ele partiu o pão, aleluia, ele deu o cálice, para que todos eles viessem participar. E ele falou: este é o cálice da nova aliança que faço com vocês. E que dia que era esse? Era na Páscoa. E o que simboliza a Páscoa? A Páscoa era uma festa que eles tinham importante demais, porque a palavra do Senhor diz que a Páscoa surgiu, a festa da Páscoa, foi porque nesta data, nesta época, Deus tinha tirado eles do Egito, das mãos de Faraó. Então, era muito importante, aleluia, aquele dia. Então, para Deus era muito importante. Para Deus aquele exato momento era especial demais,
porque Jesus, aleluia, estava partindo o pão numa noite muito especial, e ele usou aquela noite para incluir ou refazer, aleluia, ou renovar a nova aliança. A palavra de Deus diz que nesta época, aleluia, está escrito no livro até mesmo de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 18, 19 e 20. Deus vem falando assim através de Moisés, aleluia, ao povo. Disse claramente: olha, vocês hoje vai gravar este tempo, vai gravar este dia, esta época, e nesta época eu quero que vocês não comam durante uma semana pães com fermento, pães fermentados, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Os pães naquela época fermentados simbolizava pecado. O fermento simboliza corrupção. E Deus falou: eu não quero que nada disso entre em sua casa no tempo da Páscoa, no dia que tirei vocês com mão forte do Egito. Amém, igreja? Então eu preciso que seja puro este dia, seja santo, e os pães não podem ser manipulados. Nada que entrar na casa de vocês vão ser manipulados nesta época. Aleluia. Aí o próprio Deus Todo-Poderoso, aleluia, envia teu Filho amado, e na noite de Santa Ceia a palavra do Senhor vai dizendo assim, que Jesus parte o pão, aleluia, o pão asmo, o pão sem fermento, simbolizando a pureza, simbolizando a santificação, simbolizando que não havia nada corrupto. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? A palavra de Deus vai dizendo, aleluia, no livro de Mateus, capítulo de número 16, abra sua Bíblia lá, aleluia, bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Deus de glória, bendito é o Senhor, louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 6, diz assim: e Jesus disse-lhe, olha só o que ele falou: adverti e acautelai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus. Aleluia. Jesus estava falando a eles: acautelai-vos, tenha cuidado, fiquem espertos, fiquem atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém, igreja? Fermento também simboliza doutrinas erradas. Fermento também simboliza falsos ensinamentos. Fermento também simboliza falsos, aleluia, bendito é o Senhor, falsas orientações, falsos mestres, falsos pastores. Aleluia. Amém, igreja? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6, vamos lá de novo também observar. Aleluia, glória a Deus. O que vai dizendo a palavra do Senhor? Vamos entender mais o que significa pão, aleluia, glória a Deus, ou fermento. Vai dizendo, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
ou um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aleluia, bendito é o Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, aleluia, para que sejais uma nova massa, assim como estais, aleluia, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, aleluia, foi crucificado por nós. Aleluia, Deus. Ele disse: alimpai-vos do fermento velho. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo que Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Jesus, quando parte o pão, ele transforma, ou melhor, ele simboliza, naquele exato momento, uma coisa importante: eu sou o pão. O meu sangue é o cálice. Eles não podem ser corrompidos, não podem ser misturados com algo que corrompa. Eu sou puro, eu sou santo, eu sou santo, eu sou puro, e todos que comerdes, beberdes, aleluia, vão estar no mesmo nível que eu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, vai dizendo claramente, aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Versículo de número 35. Jesus Cristo fala uma coisa muito importante. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Sabe para quem que ele estava dizendo aqui? Para um monte de judeus. A palavra do Senhor vai dizendo assim, que quando Jesus faz a multiplicação dos pães, ele pega e fala para os discípulos: olha, distribua e eu vou orar, vou me retirar. Jesus vai para o monte orar. Jesus combina com eles, atravessa o mar, aleluia, o lago da Galileia, atravessa. Vocês atravessando, eu me encontrarei com vocês do outro lado. Jesus vai orar. Quando Jesus vai orar, o povo se dispersa, esquece de Jesus, porque estão alimentando. Jesus ausenta da presença deles, ele se ausenta e vai. Os discípulos entram no barco e vai para o outro lado. Quando na alta madrugada, é aquele exemplo que acontece, que o mar começou a ficar forte, os ventos, e assim Jesus aparece a eles na madrugada andando por cima da água. Aí ele entra, chama Pedro para vir. Pedro começa a afundar. Ele entra no barco com Pedro, ainda diz: homem de pequena fé. Entrou no barco e atravessou para o outro lado. Quando eles viram que Jesus não estava ali, atravessaram correndo atrás de Jesus para o outro lado. Quando chegaram diante de Jesus, Jesus disse para eles assim, aleluia, olha o que vai dizendo: Deus de glória, Deus de vida. Versículo de número 22. No dia seguinte, a multiplicação, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui?
Aleluia. Aí Jesus olha para eles e fala assim: Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ele está dizendo assim: vocês não me buscam pelos milagres. Era aproximadamente 4.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, equivalente no mínimo, aleluia, que havia mais ou menos 14.000 pessoas. Muitas pessoas iam diante de Jesus, e o texto está dizendo que quando eles vão atrás de Jesus, desesperados, Jesus falou para eles: vocês não me procurou pelos sinais, mas vocês me procurou pelo pão que comeu. E ele disse: não trabalhe pela comida que perece, mas trabalha pelo alimento que vem da glória. Aí eles pegaram e falaram para Jesus: eu preciso deste pão, nos dê ele. Aí Jesus disse no versículo de número 35: eu sou o pão, aleluia, da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Para que eu venha ganhar mais tempo, a palavra do Senhor vai dizendo assim: olha, que Jesus olha para eles e diz: olha, a partir daquele momento ele diz: se não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. Quem não come do meu corpo, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. A palavra do Senhor vai dizendo no versículo de número 48, aleluia, ó Deus de glória: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo, aleluia, eu sou o pão da vida. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. A palavra de Deus diz assim, no versículo 54: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo de número 55: porque a minha carne verdadeiramente, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, versículo 56, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz no versículo 58: este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. A partir daquele momento ali, a palavra do Senhor vai dizendo, sabe o quê? Que muitos começaram a largar, a abandonar Jesus. Porque Jesus, para eles, dizia o quê? Blasfêmia. Como pode esse homem, sendo um homem, nós comermos do corpo dele e beber do sangue dele? Que loucura é essa? Canibalismo. Mas Jesus, aleluia, estava falando da nova aliança, do novo cálice. Ele estava falando do pão, aleluia, partido na Santa Ceia, do vinho que simboliza o sangue dele. Ele estava falando, aleluia, e comei e bebei em memória de mim. Somente aqueles que participam da ceia do Senhor têm parte com Jesus no reino de Deus. Aleluia. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vamos voltar em 1 Coríntios capítulo de número 11. Aleluia. A qual o apóstolo Paulo vem dizendo claramente aqui uma coisa muito importante que devemos frisar. Vamos desmascarar a obra do inimigo. A palavra do Senhor vem dizendo assim:
versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você come e bebe da Santa Ceia, você anuncia para todos que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Qualquer um que toca na Santa Ceia indignamente, aleluia. A tradução para indignamente é também ser indigno e também ofender a honra, aleluia. Além de ser indigno, ofende a honra daquele que o deu. Amém, igreja? Amém. Então, indignamente é ser indigno de tocar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então, espera aí. Se o Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o pão e sou puro, glória a Deus, aleluia. Ele deixou claro aqui também que não toque indignamente na ceia do Senhor. Não pode tocar sendo indigno. Glória a Deus, aleluia. Muitos pregam por aí, contorcendo a verdade, que sendo indigno, aleluia, é o que está no contexto. Mas é muito mais além do que isso, porque o superficial, ele quer perverter. Mas o que é mais profundo e espiritual, entende que se estiver em pecado, não pode tocar. Porque a palavra do Senhor diz no contexto que essas pessoas não tomavam e não podiam tocar porque não davam a honra que merece, porque não estavam valorizando e comendo e bebendo de qualquer maneira. Esse é o contexto que pode ser aplicado, que é aplicado também, mas aí dá muito mais além do que isso, aleluia. A palavra de Deus é clara em dizer que o indigno de tocar na Santa Ceia é o que? Aquele, aleluia, a qual não obedece às sagradas Escrituras. Glória a Deus. Como pode alguém que não obedece à palavra de Deus tocar na Santa Ceia? E quando falamos de obediência, falamos de mandamentos do Senhor. E quando falamos de mandamentos do Senhor, falamos de doutrinas a qual foi dada aos apóstolos. Quando falamos de doutrina a qual foi dada aos apóstolos, entramos na palavra do Senhor, a qual diz em Gálatas, capítulo de número 5, sobre as obras da carne. Como pode, praticando as obras da carne, tocar na Santa Ceia? A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Versículo de número 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, aleluia, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Vai adiantar tomar Santa Ceia, tocar no que é puro, cometendo lascívia, luxúria, aleluia,
Bendito é o Senhor. Amém, igreja? Oh Deus de glória, Deus de vida. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, quantas coisas que são obras da carne. E uma coisa importante que tenho que frisar e analisar nas Sagradas Escrituras: como pode alguém tocar na Santa Ceia tendo vícios? Como pode alguém tocar na Santa Ceia tendo vícios? Aleluia. A palavra de Deus que diz que tudo que te domina te torna o seu Senhor. Não é Deus que domina esse homem, mas é o que? O vício. Seja idolatria, porfia, emulações, bebedice. Sabe por quê? Porque o Deus criou Adão para dominar. Adão foi feito para dominar tudo, porque tudo estava no controle dele. Aí sabe o que acontece? Ele cai e erra. Quando ele cai e erra na queda dele, Satanás entra e faz, sabe o que? O homem ser dominado por uma planta. Maconha, droga, ervas e todo tipo de ervas, inclusive a da bebedice. Glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que te transtorna ou deixa você perturbado, ou até não fique mais sóbrio. Amém? O inimigo usa do que? Da seiva ou da cevada. O inimigo usa do que? Aleluia, de todos os tipos de planta para dominar o homem. O homem é feito para dominar tudo, e no final é dominado por plantas. Aleluia. Então o inimigo usou de uma estratégia extraordinária. Mas aqui nós estamos nos últimos dias pregando para que todas as pessoas venham se abrir os olhos e serem alertadas. A palavra do Senhor é clara em dizer, aleluia, que como pode alguém que ainda não foi batizado tocar na Santa Ceia? E se a palavra de Deus tem doutrina sobre o batismo, como pode alguém ser batizado ainda em vícios? Amém, igreja? Porque nós lemos a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo de número 3, aleluia. Quando João Batista vem pregando, ele diz assim, aleluia, versículo de número 7. E vendo ele, vamos começar do início. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Espera aí, é chegado o reino de Deus, velho. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele veio preparando. Endireitai as veredas. Ele veio também endireitando. Esse é o João, tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Peraí, se é batizado para confessar pecado, por que vai voltar para a mesma prática? Por que vai batizar e continuar fumando? Continuar bebendo? Então não pode ser batizado fumando, bebendo e prostituindo ou praticando obras erradas. E o que é prostituição? Prostituição é sexo fora do casamento também. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? A palavra de Deus diz que todos vinham ser batizados para arrependimentos de... Quem arrepende nunca mais pratica. É verdade. Lágrimas não mostra arrependimento. Arrependimento mostra nas suas condutas, na conduta de cada um. Amém? A palavra do Senhor vai dizendo ainda mais, aleluia, bendito é o Senhor.
E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, peraí, quem vinha diante deles? Fariseu, saduceus, vinha diante dele para quê? Ser batizado, não é? Aí ele dizia o quê? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Por que tem que ser batizado no pecado? Ah, pastor, era o início do batismo e não mudou. Jesus deu continuidade. E quando ele dá continuidade, os discípulos também dão. E assim sucessivamente, porque a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso diz que até mesmo, aleluia, Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, para que fosse batizado e o anjo aproximasse dele, aleluia, a palavra de Deus diz que era homem que era centurião, homem que era cidadão romano, homem que todos os dias tinha contínua oração, homem que, aleluia, levava sua casa em sujeição, homem que, aleluia, era homem, aleluia, qual era temente ao Deus de Israel. Aí o anjo apareceu a ele, falou: meu filho, vai lá e chama Pedro, chama ele aqui para pregar a palavra, o evangelho. Aí Pedro chega, aleluia, e prega para ele. Aí quando ele prega para ele, quando ele termina de falar as palavras de Jesus, todos naquela casa foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Aí Pedro olha e fala assim: como alguém que está sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos negar o batismo na água? Vamos batizá-los agora, em nome de Jesus. Porque todo aquele que recebe o batismo genuíno, verdadeiro, do Espírito Santo de Deus, ele não volta às práticas do pecado. Agora pode batizar e tomar Santa Ceia, só batiza para depois tomar Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Batizados, depois tomam Santa Ceia, porque o batismo, aleluia, glória a Deus, ele é a mostra de que o velho homem morreu e agora nasce um novo homem. Aleluia, amém, igreja? Quer prova maior do que isso? Abra sua Bíblia, bendito é o Senhor, na palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo de número 6. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus de glória, bendito é o Senhor, para que nós não venhamos perder tempo. Oh Deus de vida, Deus eterno, aleluia. Romanos capítulo de número 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Espera aí, nós temos que permanecer no pecado para que a graça de Deus seja maior e cubra todos os pecados? Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se a pessoa morreu para o pecado, nós morremos para o pecado, como ainda poderemos viver nele? Olha o que vai dizendo: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então a pessoa é batizada na morte de Cristo Jesus, não é? Então quando você passa pela água, pelas águas, a morte, você morre. Quando você vai submergir, você morre com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, igreja? Aí o texto vai dizendo, no versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo Jesus ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Ele está falando que como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, você quando é batizado, você é batizado na morte junto com Ele, e como Ele ressuscitou, quando te levantamos da água, você ressuscita uma nova criatura, para andar agora em novidade de vida com Cristo Jesus, como Ele ressuscitou, ressurreto, corpo glorificado, não agora o maligno, o pecado pode sobre a vida dele, assim também não pode contra a sua. Você agora é um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, e o mal não tem poder contra a sua vida. Então por que tem que tocar na Santa Ceia em pecados? Aleluia. Por que pode batizar em pecado? Porque esses filhos de Belial estão batizando o povo em pecado. Porque esses falsos mestres, falsos profetas batizam e deixam o povo tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Congregações inteiras sendo levadas para o inferno. Sabe por quê? Jesus disse: se um cego guia o outro, ambos cairão no buraco. Aleluia. O bom é que Ele vai vir cobrar tudo isso, tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Aleluia. Bendito é o Senhor. Amém, igreja? Oh Deus de glória. Esses dias eu vi um homem dizendo aí, aleluia, na rede social: estamos vivendo um tempo muito complicado. Por quê? Por causa que não vemos budista lutando contra budista, não vemos homens do islamismo lutando contra o Islã, mas nós vemos hoje a nossa classe sendo cristão, lutando e pelejando contra o outro. Jesus disse: quando o reino está dividido, aleluia, ele não vai subsistir. Aí eu digo a ele claramente, sabe o que? Aleluia, há um só Deus sobre todos os deuses, e o nome dele é Deus, Jeová, o poderoso, o eu sou, o onipotente, onisciente, o onipresente. Era o mesmo que Jesus adorava, fariseu também adorava, o apóstolo Paulo adorava, mas também os judeus diziam que adoravam. E ele vem dizendo que Jesus combatendo sobre as doutrinas falsas de quem? Dos fariseus. O apóstolo Paulo dando nomes e citando nomes de falsos profetas, homens que naufragaram na fé e estavam pregando outro evangelho. Ele não rodeava a dor, falava na cara. E nós estamos vivendo o que? Os últimos tempos, a qual líderes estão preocupados só com encher a igreja e é o seu próprio bolso. Aí surgem homens de Deus pregando a verdade, eles querem combater. Mas Jesus combatia sobre falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo, quantas vezes, aleluia, ele exortou homens através de cartas. Esses aí que pregam a palavra sabem disso. Ele dava nomes, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado mais, aleluia, é com qualidade, não com quantidade. E esses querem encher igreja, aleluia, pregando o que o povo quer ouvir, preenchimento de ego. Só quer preencher o seu ego, só acabar com a sua vida e dizer: continua do jeito que você está, filhinha, continua do jeito que você está, filhinho, assim você vai herdar a salvação. Aleluia, glória a Deus. Sabendo eles que se o apóstolo Paulo nos dias de hoje aparece, e se Jesus Cristo vem pregar a palavra, aleluia, glória a Deus, eles mesmos, esses líderes aí, crucificavam eles porque eles pregavam duro. Se ele falar: está em pecado, sai do pecado, sai do erro, porque senão eu voltarei e tirarei o teu candelabro, que é a igreja. Apocalipse capítulo de número 2 vai dizendo claro sobre isso. Jesus falou, versículo de número 19, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 19: arrependa-te. Eu exorto e castigo todos quanto amo, arrependa-te.
Éfeso estava fazendo o quê? As cartas aos Éfesos diz assim: eram 7 igrejas da Ásia. A primeira era Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. A palavra do Senhor vem dizendo que a primeira tinha acabado o grande amor, ou o primeiro amor, tinha deixado o primeiro amor. E o próprio Jesus Cristo veio exortando através do apóstolo João, dizendo a ela para arrepender e voltar às primeiras obras. A palavra do Senhor, ela não brinca, aleluia. Ele falou: breve virarei e tirarei o teu candelabro. A palavra do Senhor vai dizendo em Hebreus capítulo de número 12, que Deus exorta sim, que Deus é todo poderoso, e todo aquele que Ele pega como filho por adoção, por Ele é açoitado, e se aguentar a correção, esse é dado como filho, e se não aguentar a correção, o próprio Deus tem ele como bastardo. Sai da minha presença. Deus mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia. E a graça de Jesus, aleluia, ela cobre multidão de pecados. Só que esquecem de falar o seguinte, meus irmãos: se você errar, lembra que você tem um advogado, Jesus lá no céu. Aí Jesus, estando na glória, meus irmãos, Ele roga ao Pai, e o Pai perdoa os seus pecados. Aí eles esquecem de falar que estamos na lei da semeadura, que mesmo você pecando, Deus vai te perdoar, mas você vai colher, e a sua colheita é terrível. Você na casa de Deus você colhe. Ele perdoa pecados, mas a colheita ainda vai vir. Por que não pregam isso? Aleluia. Medo da igreja esvaziar, medo de perder os dizimistas fiéis. Aleluia, glória a Deus. É por isso que vocês não levam a palavra dura para casa. É por isso. Aleluia. Mas todos quanto Deus exorta e recebe a exortação, Ele toma como filho. Aleluia. Porque quem é o pai que não exorta o teu filho, rapaz? Vai deixar você bagunçando no pecado e tá bom, que alegria, aleluia. Não é bem assim não, aleluia. Bendito é o Senhor. É por isso que temos hoje em dia um evangelho relaxado, frouxo e imundo que estão pregando por aí afora. A palavra de Deus é forte e ela é poderosa. Estão omitindo a palavra de Deus, estão negando a fé, falsos anticristos, aleluia. Porque pensa que anticristo é só aquele que vai chegar e pregar, irmão. É só aquele que vai chegar e pregar contra Cristo. Está muito enganado. Vai ser só o falso profeta, somente o anticristo que vai vir pregar. Mas a Bíblia diz assim, ó, já temos anticristos pela terra, homens que desviam a doutrina santa da verdade, desviam a verdade do povo, aleluia. É por isso que estamos de jeito aí, ó. O povo tudo relaxado de qualquer maneira. Mas ainda há um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, não só nessa igreja, mas em muitas igrejas na face da terra, que não leva essa frouxidão que eles trazem lá de fora e introduzem dentro da igreja. O mundanismo está aí. Aleluia, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Então, a doutrina da Santa Ceia estão sendo pisadas, pisam na página da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Aí 1 Coríntios, ou melhor dizer, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 17, vai dizendo ainda mais. Capítulo 11, versículo de número 28. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus, ou sangue do Senhor. Aí ele fala uma coisa boa, né? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero entrar nisso aqui muito rápido. Irmão, peraí. Como que você vai analisar a si mesmo
se você não conhece a palavra de Deus? Você é uma pessoa nova convertida, tem 2, 3 meses, 4 meses que está na presença de Deus. Aí você toma Santa Ceia, por quê? Porque os líderes não pregam a palavra de Deus. Como que você vai saber se você tem erro ou pecado? Eles esquecem o quê? Eu já fui errante, eu já fui pecaminoso, eu já entrei na casa de Deus e fiquei assim, ó. Eu quero alimentar da palavra, eu quero ouvir o que é a verdade. Quem nunca ficou assim quando vem para a casa de Deus? Eu quero é a verdade. Aí as pessoas não pregam a verdade e o texto manda examinar o homem a si mesmo. Se você vai examinar a si mesmo, o apóstolo Paulo diz assim: aonde não há lei, não há pecado. É claro que você vai tocar na Santa Ceia, você vai fazer as coisas na obra de Deus, sem conhecimento nenhum, porque não tem temor, porque não conhece a palavra de Deus. Então quem está sendo omisso é a liderança. A liderança quer falha na terra. Então aí, examine-se o homem a si mesmo. Vou examinar o quê? Eu não sei de nada. Eu sei o que é errado. Eu sei o que é certo ou errado. O que a Bíblia me diz? Nenhum ensinamento bíblico, só preenchimento de ego. Amém, igreja? Só preenchimento de ego. Querem ver vocês saltarem, pularem, andar debaixo das cadeiras, gritando, das cadeiras gritando, pulando, saltitando e dando glória a Deus. É errado. É claro, se não houver a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizendo ainda mais, aleluia. Espera aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando ele fala de examinar, porque ele já disse a respeito do quê? Ele deu uma exortação, ele leu um texto completo, ele mostrou o que é certo e o que é errado. Aí assim, para ele examinar a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Somente assim pode examinar a si mesmo. Não, pastor, eu sei que é errado. O que eu fiz? Fiz coisas erradas na minha casa, pratiquei o que era errado e não sabia, porque o Senhor falou aí agora. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia, bendito é o Senhor. E coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, porque o que come e bebe para a sua própria condenação. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não é digno de tocar na Santa Ceia. Está em pecado, está em erro, não foi batizado, não pratica as obras de Cristo Jesus, não tem conhecimento, não quer mesmo a palavra de Deus, vive em pecado na rua. Glória a Deus, aleluia. Como pode tocar na Santa Ceia? Se for entrar em termos de pecado aqui, fica muito longo, extenso. Então eu estou dizendo assim, ó, aleluia, versículo de número 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo aonde? Lá fora. Espera aí. O versículo 30 diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Espera aí, por que não pregam isso aí? Acabou agora? Por causa disso, no meio de vós aí, há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque tocam na Santa Ceia indignamente. E muitos que até mesmo dormem. E como é esse dormir que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus está dizendo em dois tópicos, ou melhor dizendo, tópicos vai demorar, mas tenho duas palavras a respeito disso. Por isso há entre vós muitos fracos espirituais e fracos carnais, e doentes espirituais, e doentes até mesmo na carne.
Aleluia. Porque tocam na Santa Ceia do Senhor indignamente. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 31, para nós terminarmos por aqui. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O versículo de número 31 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Quem é que vai julgar a si mesmo, irmão? Ninguém, aleluia. Mas ele diz aqui: mas quando somos julgados, irmãos, lá o texto todinho, contexto, somos repreendidos pelo Senhor. E qual julgamento é esse aqui que ele está falando? Aleluia. Quando somos julgados pela palavra. Então, se não pregam a palavra, estão julgando o quê? Glória a Deus. Como é que vai julgar? Porque quem é que julga? Ele falou: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. É Deus que desce aqui na terra e te julga? É Ele que te fala as madrugadas? É Ele que está te condenando, te exortando e te doutrinando? Ou é o homem que está aqui no altar? Mas pastor, a palavra de Deus diz que nós não podemos julgar uns aos outros. Mateus capítulo de número 6, não é? Mas quem está julgando aqui é o homem ou é a palavra de Deus? Eita Deus, glória a Deus. É forte. Eu não posso julgar o meu próximo, mas a palavra pode julgar a mim e a todos nós que estamos aqui. A Bíblia julga, porque eu estou embasado dentro disso aqui. Se eu falhar e errar, eu não posso tocar na Santa Ceia. Amém, igreja? Eu não posso de forma alguma. Então, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, até que Ele venha. Quando somos julgados pela palavra, Deus já está nos repreendendo, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Sabe o que é isso? Nós estamos passando por um processo de julgamento. Porque o povo fala: julgamento ainda não é condenação. Julgamento é um processo para que no final venha saber se foi condenado ou absolvido. Então estamos passando por um julgamento para que não venhamos ser condenados com o mundo lá fora. Amém, igreja? Então, se não pregar a palavra, não tem julgamento aí. Porque aonde não há lei, não haverá pecado. Aí todo mundo fica de qualquer maneira bagunçando e tomando a Santa Ceia de qualquer jeito. Porque esses dias eu vi mais um aí, falso profeta, dizendo que se a mulher tiver em adultério, ela pode tocar na Santa Ceia, pode tomar. Porque sabe o que acontece? Olha o tanto que eles são filhos de Satanás. Ele vai dizendo assim: olha, porque quando você toma a Santa Ceia, você está dentro de você fazendo um protesto e dizendo: eu não quero viver nessa situação. Olha o que o filho do diabo faz. Enche o ego das pessoas e eles tomam a Santa Ceia. Tudo errado. Amém, igreja? Mas vão ser condenados. Aleluia. Segundo a palavra de Deus. Quem gosta da verdade, diga amém. Amém. Quem gosta da verdade, doem. Quem doer, diga aleluia. Aleluia. Então, se você gosta da verdade, leva essa, que eu estou levando também. Aleluia. Amém, igreja? Coloque-se de pé quem for cear. Quem não for cear, permaneça-se sentado.